O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Mundial, todos os domingos aqui às 14h30, falando sobre Umbanda Linda, essa religião fascinante, encantadora, libertadora e brasileira. Acima de tudo, Umbanda é uma religião brasileira, fundada por um brasileiro chamado Zélio Fernandino de Moraes. Ainda há muita confusão sobre o que é Umbanda. É muito comum confundir Umbanda com Espiritismo, porque há muita coisa em comum. Tanto Umbanda quanto Espiritismo são práticas mediúnicas. Tanto Umbanda quanto Espiritismo se relacionam mediunicamente com espíritos. No entanto, Umbanda é religião, possui ritual e magia, culto aos orixás, trabalho com os espíritos em hierarquias. Muitos confundem Umbanda com Candomblé. Umbanda é uma religião brasileira, Candomblé é uma religião afro-brasileira, ou seja, o Candomblé é um resgate cultural, é uma religião de resistência e que busca algo que era feito na África, de uma cultura africana, negra, seja ela de origem banto, sudanesa, angolana, ou seja de cultura nagô-iorubá, que é de onde vêm os orixás. Umbanda tem em comum com o Candomblé o culto de orixás. No entanto, Umbanda é outra religião, então a maneira da Umbanda se relacionar com os orixás é diferente da maneira do Candomblé. No Candomblé tradicional nagô-iorubá, aquele Candomblé bem conhecido como o Candomblé baiano, se manifestam os orixás, mas não se manifestam espíritos. Na Umbanda, os espíritos se manifestam e eles vêm para falar, para dar consulta, atendimento, passe. Umbanda é religião e tem toda a estrutura de religião. Se você perguntar a um católico o que é religião, ele vai dizer que religião é a minha. Se você perguntar a um judeu o que é religião, ele vai dizer a minha. Um muçulmano vai dizer é a minha. No entanto, o que é religião? Independente da estrutura da palavra ou da origem etimológica da palavra, religião quer dizer religar, religar a Deus. Budismo é religião e não tem pretensão de religar ninguém a nada, apenas identificar o sofrimento, vencer o sofrimento e buscar a iluminação. O índio, na sua tribo, o pajé, ele é um líder religioso. Ali, na África, o que se faziam nas tribos é religião também, e é espiritualidade. Então nós temos uma dualidade entre religião e espiritualidade, onde é comum as pessoas dizerem religião é o que prende, espiritualidade é o que liberta. Religião é rótulo, espiritualidade não é rótulo. Religião é a moldura e espiritualidade é a essência. E aí a gente entende que é muito importante entender que Umbanda é religião. Por quê? Onde houver um grupo de pessoas que professa uma mesma doutrina e realiza o mesmo ritual, posso dizer que ali tem uma religião. No entanto, a partir do momento que se reconhece Umbanda como religião, você ganha por um lado perante a sociedade e perde pelo outro, que é esse lado de ficar tudo muito quadradinho, tudo muito envasado, tudo muito encapsulado,
cada coisa na sua gaveta, tudo emoldurado sobre esse rótulo de religião. Então, Umbanda é religião e é uma não religião, porque ela é ao mesmo tempo religião, mística, espiritualidade e magia. E para conversar sobre estas questões e já com essa provocação, eu convido o meu querido irmão, sacerdote de Umbanda, médio de Umbanda, dirigente espiritual, responsável pelo Templo Pai João de Angola, que é o queridão David Dias, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Ale. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui hoje na Rádio Mundial, nesse programa, dentro desse contexto que é falando de Umbanda em um lugar que tem uma tradição, né? Que se fala de Umbanda, então, há muito tempo. Então, estar sentado aqui ao seu lado agora me remete a uma foto, uma vez que eu vi, onde você estava sentado nesse lugar e desse lado estava o Rubens. Por mais de 15 anos eu tive a oportunidade de acompanhar meu pai, meu mestre Rubens Saraceni, no seu programa Magia da Vida aqui na Rádio Mundial, que marcou a mim e marcou a todos aqui na rádio, inclusive eu considero este programa Umbanda Linda um presente, que é de fato um presente da Rádio Mundial e é um presente também do Rubens. Certeza. Que ele abriu esse espaço, não apenas esse espaço, abriu um espaço literário, abriu um espaço cultural, abriu um espaço de estudo, e graças a ele também nós estamos aqui hoje, né? É isso, né? Acho que é um legado e ter a oportunidade de participar desse legado, dessa sequência, é incrível, né? É incrível. É aquela história que a gente fala de ondas, falando de história, de Umbanda, é aquela onda, né? Fazer parte dessa onda, desse novo movimento que, embora novo, é a sequência de um trabalho. A gente está aqui na Rádio Mundial agora, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Estar aqui é dar sequência a um legado que começa pela mão do Rubens, né? Isso é incrível. Eu vou pegar esse gancho então. Você, meu irmão David, estudou com o Rubens também, né? Fez o sacerdócio de Umbanda com Rubens Saraceni. Então, eu lhe pergunto, que eu acho que essa é a pergunta que não quer calar para todos que conviveram de alguma forma com o Rubens Saraceni. O que foi isso? Que tiro foi esse, né? Hã? Que tiro foi esse? Desse convívio com o Rubens Saraceni. É incrível, né? Porque pensar dessa forma, que eu estive ali, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma das últimas turmas. Talvez a minha foi a última turma da quarta-feira de manhã. Além de última, foi uma turma única, Foi né? Foi única, e eu lembro do Rubens dizendo: aqui a gente vai ter coisas que eu nunca dei antes. E aquilo era um frenesi danado, primeiro porque eu estava ali, na minha concepção, na frente de um dos maiores nomes da Umbanda, com respeito a todos que já estiveram presentes, Zé Luiz de Moraes e tantos outros. Ali, para mim, eu estava na frente do meu pai, Rubens Saraceni, e vendo ele falar aquilo, era assim, demais. Demais. Ó, arrepio. Fala aí. E era demais para mim. Então, fazer o curso de sacerdócio com o Rubens foi como colher da fonte, beber da fonte, os ensinamentos mais preciosos que eu já pude ter e até hoje poder aplicar isso. O mais incrível, tudo que eu ouvi, eu coloco em prática hoje. Tudo que eu vivi ainda faz parte da minha vida. Então é isso que dá sentido para tudo que eu aprendi lá, sabe? O Rubens não se prendia a um programa, né? A um conteúdo programático, era uma coisa incrível. Então eu fiz o sacerdócio de Umbanda com o Rubens no ano 2000, que foi a primeira turma. E de lá para essa turma
que você fez, que 11 anos foi depois. 11 anos depois, 2011, então ele deu, provavelmente ele ministrou algo em torno de umas 10 turmas ou 7 turmas de sacerdócio de 2000 até, eu não tenho o número certo, mas em torno disso. Porque as turmas de sacerdócio dele giravam em torno de um ano e meio, alguma coisa assim. Era isso, 1 ano e meio. E em cada turma houve uma turma que teve consagração de fitas. Eu não tive. Houve uma fita que teve uma fita que teve consagração de cordões. Eu não tive. Exato. E na sua turma, David, Rubens Saraceni fez a chamada do Orixá Exu. Rubens Saraceni fez a chamada do Orixá Pombagira, que carece de uma explicação até aqui. E fica aqui o registro da oportunidade, do aprendizado, da beleza que é conviver entre irmãos. Porque no meu sacerdócio, quando eu fiz, não houve chamada de Orixá Exu. E eu sentia, porque a gente manifesta e faz chamada de todos os orixás. Então, como eu não tive, o David teve. Quando ele chegou, ele comentou, eu tive isto, Orixá Exu. Eu falei, meu irmão, então você pode fazer a chamada do Orixá Exu e apresentá-lo para nós da forma correta para a Umbanda? E foi o David Dias que está aqui, ele que me passou essa chamada Orixá Exu. Então isso passou a integrar os nossos trabalhos de Umbanda, o nosso sacerdócio também, Orixá Exu. Nossa, foi incrível. Eu lembro quando ele disse isso, e agora, aquele jeito dele, como se ele tivesse super certo, ele estava super certo daquele, e agora vamos chamar Orixá Exu. Eu falei, como assim chamar Orixá Exu? E ele falou, eu vou incorporar. E aí falou pro Fabinho e pro Sebelino, pode tocar. E eles tocaram. Quando eu vi aquela cena, ele incorporou. Incrível. Ale, foi algo tão visceral, de joelhos com as mãos no chão. Eu falei, nossa. Quando ele incorporou aquilo, eu falei, não vou dar conta. Não vou dar conta, não é possível, não vou dar conta. E é isso, é algo, é a palavra que você usa, que foi a primeira pessoa que eu vi usar. É visceral, mas por demais, assim. Incorporar Orixá Exu é algo muito especial. E a gente está falando uma coisa que não é questão intelectual, de dizer, eu concordo, eu não concordo. Não, incorporar o Orixá Exu não é da Umbanda, incorporar Exu, Orixá Exu do Candomblé. Não, isso não tem na Umbanda, mas Exu é espírito, é o Orixá. A gente está falando de algo que você incorporou. Pois é. Orixá Exu incorpora. Você não nega algo que você viveu. Como viver o amor depois negar? Exato, como eu falei. falei. Não amei, não. Você pode ter terminado o relacionamento, mas você amou, não amou? Você casou, você jurou, você teve filho, agora você diz que você não amou? Você pode dizer que acabou, mas não pode dizer que não existiu, não pode dizer que não aconteceu. Como uma pessoa incorpora uma entidade e fala, agora eu não estou mais na Umbanda, então aquilo que aconteceu lá era mentira, não era verdade. Não, peraí. Que isso? Você estava em transe, estado alterado de consciência, incorporado, tomado, possuído, e agora diz que aquilo não aconteceu. Como assim não aconteceu? Você esteve ou não esteve em transe? Não, eu estive me enganando, mas a pessoa que se engana, o engano não dá um sentido à sua vida. A loucura, a grande diferença entre mediunidade e loucura é que a mediunidade dá um sentido à vida. E por meio disso, como diria Joseph Campbell, você sente que está vivo também. Então a questão é, o que você viveu ali? E aquilo que você vive é inegável, né? É exato. É um fato. Impossível dizer que não existiu, porque eu estava lá, eu incorporei, eu vi incorporado. Então, mesmo se amanhã eu disser, não sou um bandista, eu direi, eu já vi Orixá Exu na minha frente. Louco, né? Uma coisa incrível, porque as pessoas nem sabem o que é Exu, né? Ainda acham que Exu é o capeta, o demônio, o tinhoso, o Beuzebu, o chifrudo, o rabudo. E nem sabe quem é diabo e ainda vai achar que Exu é o diabo. Você nem do diabo você não sabe, ainda quer saber do Exu e comparar ele com o diabo.
e entender, é um orixá. O que é orixá? Orixá é uma divindade de Deus. Que orixá é Exu? Ele é aquele que não cabe na razão. Por isso não é tão simples de entender. Nietzsche dizia que há uma realidade apolínea, que vem de Apolo, da razão, e há uma realidade dionisíaca, de Dionísio, do vinho, da bebida, da embriaguez. E a gente acaba entendendo que a razão não dá conta de tudo na vida. Então há uma dimensão da vida que escapa à razão. Essa dimensão dionisíaca de Nietzsche. Exu, ele é totalmente Dionísio, Baco, Loki, Min, Bes, Shiva. Aquilo que não cabe na sua razão. E você quer dizer o que cabe ou não cabe num terreiro de Umbanda? Eu acho que a incorporação do orixá Exu é muito relacionada ao conceito do fascinante, do tremendo, do luminoso do Otto. Exatamente, Rudolf Otto, que diz, Deus é ao mesmo tempo um mistério tremendo e um mistério fascinante. É aquilo que fascina e que faz tremer a carne. É isso. Exu, orixá, faz tremer a carne. Exu, entidade, faz tremer a carne. Seu tranca-rua, seu marabô, tiriri, seu sete encruzilhada. Exu da sombra, Exu da noite. É porque é uma relação muito forte com você, com o seu emocional, com o seu eu, com a sua sombra mesmo. Está ali alguém que de fato sabe quem você é e faz questão de te mostrar que ele sabe qual é a sua sombra, quais são os seus defeitos. Então Exu, é fascinante. Exu, entidade, vem mostrar qual é a tua sombra. E Exu, orixá, é o vigor, é a vitalidade, é a força, que quando extrapola o racional, vai para o campo do emocional, é onde está tudo aquilo mal resolvido, ou seja, a sombra. A sombra, é exatamente isso. Então, naquele momento, Ale, participar daquela incorporação de Orixá Exu foi incrível. Estar ali no sacerdócio com o Rubens era algo indescritível. E aí você me pergunta como foi isso, que tiro foi esse? Eu olhava para a aula e ele começava assim, ó, pega o caderno e anota aí. E aí a gente começava a anotar, e ele começava a falar, e você sentado ali anotando, por alguns momentos você levantava e falava, de onde ele está lendo isso? Porque ele falava assim, ó, ponto na outra linha, vírgula, tá. E aí em algum momento, quando alguém se perdia, eu falava, professor, depois de tal palavra, ele, não me pergunta que eu não sei. Parecia que ele estava incorporado ali. Estava várias vezes, né? O Rubens era clareaudiente. Nossa, era incrível aquilo. Por várias vezes ele estava ali ouvindo e repetindo o que estava ouvindo para dar aula, né? É igual, eu comparo com as palestras do Osho, que se transformaram depois em vários livros. Porque se eu pegar todas as minhas anotações do sacerdócio, ali tem vários livros que o Rubens ditou pra gente, né? Imagina você o que não tem de anotação. Alguns livros do Rubens foram escritos assim, né? O livro Arquétipos de Umbanda, do Rubens Saraceni, editora Madras, é o resultado de uma turma de sacerdócio, que em cada aula ele falou de um arquétipo, reuniu e foi pro livro. Então, diga-se de passagem, Rubens Saraceni, o médium, o sacerdote de Umbanda, que mudou o panorama da religião, porque trouxe a literatura psicografada para a Umbanda. Ele é o autor do Guardião da Meia-Noite, do Cavaleiro da Estrela Guia. Rubens Saraceni, que trouxe cursos para a Umbanda, o estudo para a Umbanda. Rubens Saraceni, que trouxe a magia divina, que se mantém por meio do colégio Tradição de Magia Divina, que tem um site www.colégioDemagia.com.br, que tem à frente a doutora Miriam Soares, responsável pelos graus de magia divina, como magia do fogo, magia das pedras, magia das ervas. Sandra Santos, à frente da UESP, que organiza os templos de Umbanda que seguem a doutrina de Rubens Saraceni, a teologia. E, muito importante dizer, estamos falando do nosso mestre Rubens Saraceni em memória, em saudade e em amor, pois ele já fez a passagem para Aruanda e de lá nos acompanha. A sua casa, o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, a casa de Rubens Saraceni, o templo de Rubens Saraceni continua em pleno vapor. Está lá
a nossa mãe espiritual, Alzira Saraceni, mulher de Rubens Saraceni, junto de Graziela Saraceni e Estela Saraceni, mantém o colégio de Umbanda Sagrada Pai Benê de Aruanda funcionando. Fica ali no Belém, na Serra do Japi, esquina com a Serra de Jairé, no Belém. E ali, então, a mãe Alzira, a Estela e a Graziela mantêm as atividades de terreiro, de atendimento às quintas-feiras, tem desenvolvimento mediúnico de terça-feira. O Severino Sena é quem toca lá, Severino Sena do tambor de orixá. E Graziela Saraceni também ministra os cursos de magia. Dê uma olhada que tem perfil no Facebook. Colégio Pai Benedito de Aruanda, tem site, tem tudo. Então, é uma obra que se perpetua, né? É uma obra. Outro fato interessante foi que eu estava no dia que o Rubens anunciou o novo nome de Egunitá. Ele disse, a partir de agora, chamaremos Egunitá de Oroiná. Foi no dia que ele lançou o texto que a gente publicou no jornal. Incrível, né? Incrível. E essas experiências são marcantes demais, né? Marcantes demais. Estar ali próximo ao ensinamento do Pai Benedito de Aruanda é incrível, né? A maneira como o Rubens recebia tudo isso, né? Uma coisa tão forte, né? Eu me lembro quando ele começou a organizar o conhecimento da magia do fogo. Ele mesmo, o Rubens, ficava encantado com as ondas, os fatores, os símbolos, os signos, a construção de mandala, cabala de ponto riscado. E antes que ele pudesse ensinar, o Rubens trabalhando e praticando com a magia do fogo e limpando e descarregando pessoas, e como isso já era uma coisa tão forte nele, né? Eu uso muito essa palavra, né, que Umbanda é visceral. Eu nunca vi o Rubens usar essa palavra, mas eu nunca vi ninguém que fosse mais visceral do que ele também. É, inspiração, né? Aquilo que vinha do astral chegava como uma verdade vivida, experienciada. David, dirigente espiritual do Templo Umbandista Pai João de Angola. Que fica ali na Moca. A gente está ali na rua Capitão Pacheco e Chaves, número 995. Ali é Moca, Vila Prudente, alguns chamam de Moca, outros de Vila Prudente. É na rua do Shopping Moca. Tem site, Facebook, Instagram? paijoãodeangola.com.br. O Instagram é Pai João de Angola e o Facebook também, Templo Umbandista Pai João de Angola. No Pai João de Angola tem desenvolvimento mediúnico, tem estudo de teologia. A gente tem cursos de desenvolvimento mediúnico, teologia. As giras acontecem às terças-feiras e a gente tem o curso de Curimba, que são às quartas-feiras. Então tá aí um terreiro de Umbanda e muitos terreiros de Umbanda. A gente está falando aqui desse trabalho que é tão próximo a nós. Umbanda é uma religião linda, fascinante, encantadora. É religião, portanto, pratica única e exclusivamente o bem. O que for contrário a isso não é Umbanda. Nós não somos os únicos umbandistas, não somos os melhores umbandistas, nem os mais bonitos, nem os mais gostosos, nem os mais cheirosos. Né? Tem muita Umbanda, muito dirigente de Umbanda, muita gente boa na Umbanda, milhares de umbandistas, e a medida dor daquele que zela, que cuida. Né? É isso mesmo. É isso. Então, Umbanda está aí e é vida, é espiritualidade, é uma espiritualidade brasileira, de amor. Muito obrigado, meu irmão. Minha gratidão, Ale. Estou muito emocionado por fazer parte de tudo isso. Para mim é incrível estar aqui. Minha gratidão por ter esse trabalho, por dar sequência nesse trabalho, nessa vida, né? Nessa Umbanda e tudo. Muito obrigado. Nossa gratidão à Rádio Mundial, nossa gratidão ao Pedro que está lá na função, Daniel Marques de Umbanda Eu Curto, que está aqui com a gente também, filmando. No próximo a gente pega você aí, man. Axé. O choro A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando
sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino.